pelo menos para ler aqui algumas matérias do Portal Metrópolis, que é sobre um assunto internacional que a gente vem acompanhando de forma muito tensa desde a noite de ontem aqui no Brasil, madrugada lá do outro lado do mundo, que são os ataques de Israel ao Irã, né, a alvos nucleares no Irã, que deixou o mundo em alerta máximo. Aqui eu vou ler as informações do David Souza. O ataque de Israel contra instalações nucleares no Irã nessa quinta-feira deixa o mundo em alerta máximo para possível escalada bélica envolvendo outras nações. Há importantes motivos para a preocupação. Embora os Estados Unidos afirmem não ter se envolvido na coordenação na operação de Israel, o histórico apoio dos norte-americanos ao país judeu coloca de maneira indireta a maior potência do mundo no radar de uma retaliação. Outro ponto de apreensão é a cooperação bilateral entre os iranianos e a Rússia. As últimas informações são de que, além das instalações de enriquecimento de urânio, houve destruição de regiões habitadas por civis, inclusive com vítimas, mas os números e as condições dessas não foram divulgados. Após o programa nuclear do Irã ter sido atingido, o governo do país anunciou que vai retalhar a ação bélica. Um comunicado divulgado pelas Forças Armadas do Irã falou sobre possível operação de resposta. O texto diz, inclusive, que pontos dos Estados Unidos no Oriente Médio podem ser alvo de ataque. Além disso, né, a gente já tem informações de que alguns comandantes do Irã podem ter sido mortos nessa ação do Iraque. A gente vai recebendo aos poucos essas informações. Tem mais informação sobre isso lá no Portal Metrópolis, que é, após Israel lançar um ataque sem precedentes contra o Irã na noite dessa quinta-feira, com o objetivo de desmantelar as suas instalações nucleares, matando ao menos 3 dos chefes militares do país e 6 cientistas nucleares do alto escalão, o Irã iniciou a sua retaliação logo em seguida. Lançou mais de 100 drones em direção ao território israelense. Segundo o exército de Israel, todos os sistemas de defesa estão funcionando para eliminar as ameaças. Em carta endereçada ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Irã chamou de declaração de guerra os ataques desta madrugada de Israel contra instalações militares e nucleares e apelou ao órgão para que intervenha. E mais uma informação que é sobre o presidente dos Estados Unidos, o Trump, confirmou que sabia dos planos de ataques de Israel e ameaça Irã. Olha só, informações do Carlos Estênio Brasilino, também da redação do Metrópolis.com. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite dessa quinta-feira que estava ciente de que Israel realizaria ataques contra o Irã. Abre aspas. O Irã não pode ter uma bomba nuclear e esperamos voltar à mesa de negociações. Veremos. Há várias pessoas em posições de liderança no Irã que não retornarão, fecha aspas. A declaração do presidente veio acompanhada por ameaças aos radicais iranianos, nas palavras dele. Estão todos mortos agora e a situação só vai piorar. Aqui, Trump, né, na foto da matéria com Benjamin Netanyahu. Os ataques israelenses contra o Irã mataram 3 dos principais comandantes militares do país, incluindo o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Hossein Salami. O chefe das Forças Armadas iranianas, também o Mohammad Hossein Bagheri, e o comandante do Comando de Emergência do Irã, o Golan Rashid. Em entrevista ao canal Fox News, que Trump conversa bastante, Trump diz que conversou diversas vezes nos últimos dias com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O governo Trump contratou pelo menos um aliado-chave do Oriente Médio para reconhecer que o ataque aconteceria, mas afirmou que os Estados Unidos não estavam envolvidos na ofensiva. Então, Trump diz que sim, sabia, conversou diversas vezes com o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, sobre isso, mas que não estava envolvido na ofensiva, né? E depois, na rede Truth Social, o norte-americano fez uma série de ameaças ao regime iraniano. Abre aspas. Dei ao Irã uma chance após a outra de fechar um acordo. Eu disse a eles, com as palavras mais fortes, para simplesmente fazerem. Mas não importava o quanto tentassem, não importava o quanto perto chegassem, eles simplesmente não conseguiam. Eu disse a eles que seria muito pior do que qualquer coisa que eles sabem. Anteciparam ou ouviram que os Estados Unidos fabricam o melhor e mais letal equipamento militar do mundo de longe, e que Israel tem muito disso, com muito mais por vir, e eles sabem como usá-lo.
E aí ele segue com declarações bem fortes e ameaças diretas ao Irã, palavras do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Professor, medo, né? É isso. Assim como eu disse ali no primeiro momento, a gente mudou drasticamente, né, do Brasil para o mundo, mas acho que só uma análise aqui mais ampla, que é inclusive de mais fácil entendimento do nosso público, é um medo, né? Assim como quando surgiram já essas informações, primeiras informações de que Israel tinha feito esse ataque a pontos muito estratégicos do Irã, e depois vieram esses detalhamentos de comandantes do Irã foram mortos, de que inclusive essa retaliação do Irã, essa devolutiva, seria muito complicada, porque comandantes muito importantes foram mortos. Assusta, né? Ainda mais envolvendo essa parte tão nuclear da história toda. Sim, eu acho que, claro, eu acho que há algumas particularidades, né? O Irã é um estado forte, né? É um país com 90 milhões de pessoas. Muitas vezes a gente tem pouca informação sobre o Irã no Brasil, né? É. Mas eu agora mesmo estou em Berlim, na verdade. E aqui eu acordei já hoje pela manhã com a notícia e jornais estão cobrindo de forma muito extensiva os fatos. E o Irã é um país que tem uma renda per capita quase que o dobro da nossa, da brasileira. É um país que tem recursos. É um país que tem uma capacidade militar de produção de drones, de mísseis, não é desprezível. Então, não me parece que é algo tão simples assim. É um conflito que pode escalar, sim. O Irã vende, assim, está em todos os jornais aqui, vende inclusive drones para a Rússia hoje, né? E tem apoio militar indireto da China e da Rússia, porque como eles vendem material bélico para esses países, também podem comprar desses países. E claro, os Estados Unidos têm superioridade militar em relação ao Irã, mas se a gente pensar, por exemplo, na invasão do Iraque, um país que tinha uma população que era menos da metade da do Irã, né? E era um país que era plano, era um deserto, muito mais fácil, com pouco acesso ao mar. Você tem no Irã, é um país montanhoso, com população muito maior, muito mais unificada, um nacionalismo persa muito mais forte do que as divisões que havia no Iraque. Então não é assim, se foi possível, eu estava lendo isso hoje no jornal, que se foi possível invadir o Iraque com 150 mil pessoas, no Irã seriam necessários mais de 500 mil, algo que é impensável hoje politicamente nos Estados Unidos. Então, assim, claro que a gente tem que observar, porque o regime iraniano também não está forte, né? E qual vai ser a retaliação deles. Eles teriam capacidade, aparentemente, de retaliar de forma muito mais forte e decidiram enviar apenas 100 drones, aparentemente, né? Eles poderiam enviar mais de 500. Eles têm uma produção grande de drones. E, aparentemente, isso parece indicar uma retaliação, no primeiro momento, comedida, controlada, para não tentar escalar o conflito. E, claro, e é como você falou, né? Uma escalação do conflito poderia levar ao envolvimento de outros atores, né? E tem um elemento aí que é o fato de que os Estados Unidos eles têm muitas bases militares no Oriente Médio, mas não teriam capacidade de uma invasão. Isso está longe de ser possível. Como eu falei, assim, as estimativas é que seriam necessárias milhares e milhares, centenas de milhares de soldados. E o que pode acontecer é o Irã também usar outros proxies, né? Embora alguns sejam enfraquecidos, né? Como o próprio Hamas e o Hezbollah, que são proxies do Irã, mas tem os Houthis também, né? Que poderiam provocar ataques em bases ou porta-aviões americanos na região. Isso implicaria claramente um choque econômico por conta do Estreito de Hormuz, onde trafega boa parte do petróleo do mundo que vem do Oriente Médio. Então isso poderia ter uma implicação, inclusive, nos preços da gasolina, algo que também é sensível politicamente para o Trump, que fez uma campanha prometendo baixar os preços da gasolina. Então, me parece que tanto os Estados Unidos como o Irã não têm muito interesse em escalar. Já Israel tem interesse em escalar, porque eles veem no Irã um inimigo, né,
estratégico e viam essa tentativa de negociação do Irã com os Estados Unidos como uma ameaça. E o governo de Israel está muito fraco, muito enfraquecido. Ontem teve hoje está marcado uma votação, um voto de desconfiança. Ontem, o Netanyahu sobreviveu, mas sobreviveu com muita dificuldade, né? É um governo que tem muita fraqueza e um desgaste, tanto internacional como interno, da guerra, do que está acontecendo em Gaza. Cada vez mais, cresce mais, né? Essa semana, a Europa, vários países europeus, inclusive um dos maiores aliados de Israel, que é o Reino Unido, decidiu impor sanções à figura-chave, né, do governo israelense. Dois dos principais ministros sofreram sanções, né, de países como Israel, como Reino Unido, França, a Austrália e outros países que decidiram retaliar pelo que está acontecendo em Gaza e sobretudo o bloqueio à ajuda humanitária e a situação de fome em Gaza. Então é um desgaste muito grande e são muitos atores com interesses distintos, né? Então é algo bem complexo. Muito. E muita gente, né, às vezes pode olhar e falar assim, é um negócio tão longe. Tá, é que a questão nuclear acho que faz as pessoas entenderem que é muito sério. Mas toda vez que o mundo entra numa nova guerra ou piora uma guerra já existente ou mais países se envolvem, sempre tem reflexos, né? Na economia do restante do mundo, é isso que você comentou, né? Gasolina, petróleo, às vezes um produto que a gente nem imagina que vem daquele país vai deixar de vir, então o nosso país vai ter que comprar de outro país e isso vai deixar tudo mais caro, a gente vai ter que começar a produzir, enfim. Guerras, obviamente, nunca são interessantes, mas tem um impacto muito grande na vida de todo mundo, né? E essa, no caso, tem a questão nuclear que assusta, né? Esse fantasma nuclear que está o tempo todo voltando, né? E, geralmente, com os Estados Unidos envolvidos, né, professor? No primeiro momento, o Irã não tem capacidade militar nuclear. Eles estão próximos, aparentemente eles estão próximos de desenvolver, mas ainda não têm. Então, no primeiro momento, não seria o risco de uma guerra nuclear envolvendo o Irã. De fato, eu acho que o maior risco global sem dúvida, a instabilidade na região, que leva a uma dificuldade do trânsito de petróleo. E isso o petróleo ainda é uma commodity fundamental que tem um impacto na vida de todos nós. Os preços de combustível, de vários outros itens da nossa vida que são determinados pelo preço do petróleo. E hoje já houve uma subida substancial do preço, mas a própria instabilidade já cria essa situação, né? E a gente está saindo de um período de inflação alta, então um choque no petróleo pode tornar essa inflação ainda mais resiliente, sobretudo num momento em que também o mundo ainda passa por outras instabilidades, como as tarifas dos Estados Unidos. Então, sem dúvida que pode sim, é mais um fator de instabilidade, né? Mas eu diria que do ponto de vista nuclear, até agora não me parece que é o risco de uma guerra nuclear, mas há um risco de guerra sim. Aqui na Europa, até onde eu vejo nos jornais, nos governos, há uma preocupação muito grande com o grau de severidade das retaliações do Irã. Certamente o Irã vai retaliar e tem o direito de retaliar. Ele sofreu um ataque, faz parte do direito internacional, o direito de defesa. Na verdade, o Israel usou um argumento que no direito internacional é problemático, né, que é essa coisa de ataque preemptivo, né? Foi uma coisa criada no Iraque com bases probatórias muito fracas, inclusive, mas de você tentar você atacar primeiro para impedir o seu adversário de atacar, só que você precisaria provar isso. E no caso do Irã, não, o Irã tem direito pleno no direito internacional de retaliar. Mas a questão política é que eles vão retaliar, eles são obrigados, do ponto de vista militar e político, a retaliar, mas o tamanho dessa retaliação é que é a questão. E aparentemente, no primeiro momento, não foi uma retaliação muito grande, né? Mas essa é a expectativa, eu diria, dos atores envolvidos e aqueles que observam e que dependem também da situação. Ótimo. Bom, e aí então vou aproveitar só mais um pouquinho o professor aqui junto com a gente para voltar para o Brasil e para falar de questões que envolvem polêmicas e deixam